volta ao jogo The Was Famous Replace. A gente agora vai trabalhar com nossas funções. Nossas funções já estão sendo executadas para obter mais recursos. A próxima função que a gente vai fazer é, por exemplo, com as funções. Isso vai libertar, junto com as variáveis e os operadores, vai libertar grande bit, né? Então vamos aqui, ó, as funções. Quando a gente define funções, a gente pode puxá-las de fora, tá? Então, por exemplo, ó, use a palavra def para definir uma nova função. Vamos ver o exemplo que ele dá aqui, ó. Defina a função f, ela vai receber um argumento, dois argumentos, onde o segundo ele já recebe o valor que é dito como falso, o padrão, e em seguida a gente tem o código que faz. Quando você define uma função, você não está executando ele, mas você deixa ele preparado. É como se você deixasse ele reservado em um lugar, isso já é escrito. E depois, quando você chamar essa função, ele vai executar o que está dentro dele. E isso vai nos libertar aqui dentro. É o que muda totalmente esse jogo. A gente cria nossas próprias funções, a gente faz o jogo do jeito que a gente quer, entende? Aqui. Por exemplo, você pode usar o operador chamar a função f42. Veja também escopos para aprender sobre as variáveis locais e globais, algo que a gente vai ver mais tarde sobre as variáveis globais e locais. Introdução. Você já viu funções definidas com embutidas como Ravet, por exemplo, isso aqui ela faz a colheita, né? Quando a gente chama ela. Você também pode definir suas próprias funções, o que permite estruturar seu código de forma modular. Basicamente, permite que você dê um nome a um bloco de códigos para que possa chamá-lo onde quiser. Por exemplo, eu quero definir funções. Por exemplo, você pode definir uma função que move o drone várias vezes. Por exemplo, defina a função mover n vezes na direção, onde recebe o valor n e a direção. Para valor i em o engn, que é o valor que a gente está colocando na função, mova na direção tal. Por exemplo, ó, vamos definir isso aqui, ó. Vamos usar isso aqui como exemplo. Se a gente vir abrir uma caixa e a gente escrever isso aqui, ó, e a gente vir depois chamar essa caixa, falar assim, move, ela apareceu aqui, ó, quero que você mova 20 vezes, a direção a gente vai escolher, vai ser o norte, tá? Então, vamos parar o código que estava executando aqui, eu vou dar um clear aqui, só para a gente voltar para a parte inicial. Estou mandando ele mover 20 vezes para o norte, é o que vai acontecer. Opa, deu um erro. Isso que a gente tem que importar essas funções. Deixa eu verificar como é que faz isso, galera. Parece que elas têm que ser executadas aqui dentro. Vamos verificar se é isso mesmo. A gente tem que desbloquear então a importação de funções para executá-las. Vamos verificar. É isso mesmo. Para a gente usar uma função, no momento no jogo a gente tem que fazer a importação dela. Como essa caixinha está na caixinha de fora dessa, para a gente executar ela, a gente teve que trazer ela para cá, escrever ela no mesmo lugar. Por exemplo, eu poderia mandar ele mover 20 vezes para o norte e eu quero que você mova 15 vezes para o oeste. Ó, 20 vezes para o norte e 15 para o oeste. Entendeu? Então, agora com a gente podendo definir nossas próprias funções, vai facilitar muito o nosso jogo. Então, vamos ver aqui. A palavra def significa que esta é uma definição de função. Move and direct é o nome da função com qual a função é vinculada.
Esta pode ser qualquer nome de variável válido e seja usada para chamar a função. N e dir são parâmetros. Estes são parâmetros variáveis que contêm os valores passados para a função. Por exemplo, para a gente mandar ele 20 vezes para o norte, a gente escreveu que foi quantidade vezes 20 e o norte. E nessa outra aqui, mandamos ele mover 15 vezes para o sul, para o leste, na verdade. E aí vocês viram ela sendo executada. Você pode adicionar quantos parâmetros quiser em uma definição de função. Após os dois pontos, vem o bloco de código que será executado quando a função for chamada. Então aqui, ó, a gente definiu a função moveNDirect, a gente deu os parâmetros para ela que estava dentro dos parênteses e botamos esses dois pontos. Ou seja, quando a gente chamar essa função, chamar ela vai ser executada que está aqui dentro com base nesses parâmetros. No caso, ela vai fazer isso n vezes, quantas vezes? Quem é n? N é esse valor aqui, ó, a gente definiu ele como sendo 20 nessa vez, ou seja, executar ele 20 vezes, o que? Mover na direção dir. O que é dir? Dir é o valor que a gente deu, ó, no caso, ó, essa foi o norte. Por isso que ele moveu 20 vezes para o norte, e aqui 15 vezes para o leste. Tá. Com a definição acima, o código move 10 vezes o drone, 10 azulejos para o norte e 2 para o oeste. No caso é isso aqui, ó. Se a gente copiar isso aqui, por exemplo, ó, é o que ele acabou de falar aqui em cima. Ó. 10 vezes para o norte e 2 vezes para o oeste. Como ele estava nesse canto, quando ele moveu para cá, ele acabou vindo para cá. Então a gente, por exemplo, a gente aperta clique, ele reseta. E aí, ó, de novo, ó. 10 vezes para o norte, chegou aqui e moveu uma, duas vezes para o oeste. Na verdade, ele moveu para cá, ó. Uma, duas. Aí ele parou aqui, ó. Beleza. Quando você define a função, deve pensar nisso como uma atribuição de variável, assim como uma função recebe, cria uma nova função de objeto, como como em todas as atribuições, você não pode usar a variável antes dela ser atribuída. Por exemplo, eu quero que você, por exemplo, eu quero que você mova, se eu, por exemplo, pegasse essa função e colocasse ela aqui, ó, antes, ele não vai conseguir executar porque ele não sabe de onde está vindo essa função, tá? Ele não conhece a função. Ela não foi definida antes de ser chamada, ela só está sendo definida aqui na frente. Quando eu chamo ela sem ela ser definida, então ela dá um erro. Aí, ó. MoveNG não está definido. Para estar definido em algum lugar neste arquivo, mas a definição ainda não foi executada. As funções só podem ser chamadas após a definição def. Ou seja, para executar ela, teria que estar depois de quando eu definir ela. Tá. As funções f devem ser executadas antes de qualquer chamada de função. Isso pode gerar um erro. Por exemplo, aqui, ó, eu estou chamando a função, mas eu só defino ela depois, que foi o que a gente acabou de implementar aqui, algo parecido. Isso dá um erro, vou estar mostrando para vocês. Ó, dá um erro. Por quê? Porque está definido só depois que está sendo chamado ela. Se a gente fizesse o contrário, define primeiro e depois chama ela, aí ela executa, viu? Aqui ele só disse para passar, mas podia fazer isso aqui, ó, dar flip. E aí, ó, ele vai fazer um flip. Valores de retorno. Quando a gente usa essa palavra se return, a gente vai retornar alguma alguma coisa que foi trabalhada dentro da função. Por exemplo, a gente passa parâmetro, chama a função, passa parâmetro para ela, ela vai trabalhar com esse parâmetro dela. No final, a gente escreve retorno e de tudo isso ela vai retornar algo que foi trabalhado dentro dessa função. A gente vai usar isso muito aqui no jogo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Seguinte função define a operação exclusiva. Ou o exclusivo retorna verdadeiro se um valor for verdade e o outro for falso. Por exemplo, aqui, ó. Show. Ele criou uma função chamada show que recebe dois valores A ou B. Ele vai retornar o quê?
Ele vai retornar A diferente de B. Isso aqui, ó, é uma condição. Aí, por exemplo, você vai dar para ele dois valores, por exemplo, verdadeiro e falso. Verdadeiro é diferente de falso? Sim, então ele vai retornar verdadeiro. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aí, no caso, ele já até deu aqui, ó. E já faz um teste aqui, ó. Pra ver. Ó, ele fez um flip, né? Mas fez um flip por quê? Vamos entender. A gente criou uma função shor. Essa função shor, ela faz o quê? Ela retorna alguma coisa, né? Ela retorna o quê? A é diferente de B, ela vai retornar se é verdadeiro ou falso. Isso. Quando a gente manda para ela se short, true, falso, quando a gente manda para ela verdadeiro e falso, ó, ele vai cair aqui, ó. Verdadeiro é diferente de falso? Sim. Então, ele vai, isso aqui, ó, resulta em true. Ele vai retornar true se verdadeiro faça. Como essa função ela retorna verdadeiro, ela executa o flip. E é por isso que, ó, ele flipou. Se eu, por exemplo, mudasse aqui, ó, dissesse assim, A é igual a B, não. Então ele não fez nada, viu? Mas como é diferente, no caso A é diferente de B, sim. Se A é diferente de B, então eu faço flip. Eu poderia ter botado aqui, ó, botado verdadeiro aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Ele vai perguntar se verdadeiro é diferente de verdadeiro? Não. Verdadeiro é igual a verdadeiro. Por isso ele não executou. Mas se eu botasse, por exemplo, aqui ó, um número, vamos ver se o número também funciona. 2 e 3. Ó, fez um flip. Porque 2 e 3 são diferentes. Como eles são diferentes, retorna verdadeiro. E por ser verdadeiro, o flip acontece. Ah, a gente também desbloqueou as tuples. Tuples. A gente pode retornar vários valores muitos. Isso aqui vai ser muito interessante quando a gente precisar trabalhar com coordenadas. Isso a gente vai ver mais na frente. Tá. Argumentos padrão. Você também pode definir valores padrão que serão usados se nenhum argumento for passado. Isso aqui é, por exemplo, eu defino uma função f onde a recebe valor falso. Se a, então faça um flip. O que vai acontecer? Quando, quando a gente chamar a função f, ele não vai acontecer nada porque ele vai receber, se a gente chama uma função f sem nenhum condicional aqui dentro, nenhum argumento, aí ele vai dar como aquele valor, ele já recebe falso por padrão. E aí, como é falso, ele não executa a função se. Se não executa o que está dentro da função se, ele não faz o flip. Mas, se a gente passar o valor verdadeiro, aquele valor de A, ele vai receber o valor verdadeiro. Como aí, se A, como A é verdadeiro, verdade, com a gente é executado o flip. Aí, ó, fazer um teste. E fez o flip. E ele não fez o flip duas vezes porque aqui obteve falso como. Por exemplo, se a gente trocar esse valor para true. Opa. E aqui, ó, ele vai dar dois flip. Um, dois. Porque já era definido como verdade. Quando ele chama a primeira vez sem nenhuma condição, ele faz um flip porque era tido como verdadeiro. E depois ele faz um flip de novo porque era verdade. Mas se a gente mudar, por exemplo, aqui, ó, botar um falso, ele vai fazer o flip só uma vez. Tá. O uso de avançado de funções. Aqui é quando a gente cria uma função que também cria uma outra função. Isso aqui é uma coisa avançada. A gente não vai estar trabalhando isso agora, mas mais na frente nós trabalhamos isso. E, e isso aqui, vamos ver o que funciona. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Descobrir. Ctrl C. Ctrl A, Ctrl V. Aqui a função f chama a função f, que define e retorna uma nova função d. O segundo parênteses executa a função retornada e realiza o flip. Fazer coisas desse tipo geralmente não é uma boa ideia porque é difícil de ver o que está acontecendo.
Funções que aceitam as funções como argumentos permitem que você seja realmente criativo. Por exemplo, ó, se a gente definir uma função f que recebe g e um argumento, para esse traço em range 10, a gente faz o quê? G recebe a função argumento. Então a gente vai mover. Aí, por exemplo, quando a gente chama a função f, que é essa aqui, mover para o norte, e f usar o item estilizante. Vamos ver o que acontece. Ó, ele moveu para o norte 10 vezes e depois ele bugou. Porque a gente ainda não está desbloqueada a função. É essa aqui, ó. Tá, então é isso aí, galera. A gente vai mais na frente, tá? Definindo novas funções para a gente fazer, tá trabalhando com elas.